Você já ouviu falar do misterioso Quarto Livro de Agripa? Uma obra envolta em segredos, evocando anjos, espíritos planetários e práticas ocultas que atravessaram os séculos. Mas o mais intrigante é, esse livro não foi escrito por Agripa, o grande mestre da filosofia oculta. Então, quem o escreveu? E por que ele se tornou um dos grimórios mais influentes da história da magia cerimonial? Se esse tipo de conteúdo te fascina, já deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo temas raros, profundos e cheios de mistério como esse. E se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, porque mergulhar nesse universo esotérico é só o começo da jornada. Agora, prepara o seu círculo mágico e venha comigo descobrir os segredos do Quarto Livro de Agripa. O Quarto Livro de Agripa emerge na história do ocultismo ocidental como uma fascinante anomalia, uma obra envolta numa densa névoa de mistério e controvérsia, atribuída de forma persistente, porém comprovadamente falsa, a Heinrich Cornelius Agripa, a monumental figura do Renascimento cujo nome é sinônimo da mais erudita filosofia oculta. Agripa, o verdadeiro autor dos 3 volumes canônicos conhecidos como de Occulta Philosophia Libri 3 livros de filosofia oculta, estabeleceu um marco intelectual ao sistematizar o conhecimento mágico de sua época, dividindo-o meticulosamente entre a magia natural, que explora as virtudes ocultas da natureza, a magia celeste, que lida com as influências astrológicas e matemáticas do cosmos, e a magia cerimonial ou divina, que busca a comunhão com inteligências superiores, como anjos e deuses. Estes 3 livros representam o ápice do pensamento mágico renascentista, combinando neoplatonismo, cabala hermética e conhecimento clássico numa síntese filosófica profunda e complexa. Em contraste direto com esta obra monumental e autenticada, o chamado Quarto Livro, frequentemente intitulado Liber Quartus de Occulta Filosofia, é amplamente considerado pela academia e por muitos praticantes sérios como uma adição espúria, uma falsificação deliberada ou talvez uma homenagem equivocada, provavelmente compilada ou escrita por um ou mais ocultistas posteriores, talvez no final do século XVI ou já no século XVII. A motivação por trás dessa criação apócrifa parece residir na tentativa de preencher uma lacuna percebida na obra de Agripa, ou mais provavelmente, de capitalizar sobre sua imensa reputação para conferir autoridade a um manual de natureza muito mais prática e direta, focando especificamente nas artes da evocação e da magia ritualística que, embora tangenciadas no 3º livro de Agripa, não recebiam o tratamento detalhado e manualístico que o 4º livro oferece. Apesar de sua origem duvidosa e da clara falta de autoria de Agripa, o 4º livro conquistou, paradoxalmente, um lugar de destaque e uma influência duradoura na tradição da magia cerimonial europeia, tornando-se, para muitos, mais conhecido e utilizado na prática do que os próprios textos filosóficos de Agripa. Sua notoriedade e persistente relevância não derivam, portanto, de sua autenticidade enquanto obra de Agripa, mas sim de seu conteúdo eminentemente prático e de sua capacidade de sintetizar e apresentar de forma acessível elementos cruciais da tradição grimorial que circulava na Europa. Ele funciona como um guia operacional, fornecendo instruções explícitas sobre procedimentos rituais complexos, como a meticulosa construção de círculos mágicos de proteção, a consagração de instrumentos rituais, a correta vibração de nomes divinos e bárbaros e, de forma central, a evocação de diversas classes de espíritos, desde elementais a inteligências planetárias. Dentro de suas páginas controversas, encontramos descrições detalhadas de ferramentas essenciais ao magista cerimonial, como a varinha de poder, o pentáculo de proteção, a espada consagrada para comando e defesa, e o espelho negro para vidência, cada um com seus métodos específicos de fabricação e consagração. Além disso, o livro frequentemente inclui tabelas de correspondências astrológicas essenciais para o planejamento ritual, detalhando os horários planetários propícios para cada operação, os sigilos e caracteres associados a diferentes entidades, e fórmulas precisas para a conjuração de inteligências celestes e espíritos de diversas naturezas, visando obter conhecimento, poder ou auxílio em empreendimentos mundanos. Um dos elementos mais distintivos e influentes do 4º livro é sua forte ênfase na evocação dos chamados espíritos olímpicos, um grupo de 7 entidades poderosas associadas às esferas planetárias clássicas, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Essas entidades, como Aratron, Saturno, Betor, Júpiter, Phalig, Marte, O, Sol, Agítia, Vênus, Ofiel, Mercúrio,
e Fu, Lua, são apresentadas como regentes de vastos domínios cósmicos, estando sob a autoridade divina última, mas possuindo uma capacidade significativa de interagir com o plano material e influenciar diretamente os assuntos humanos, o clima, a saúde, a riqueza e o destino. A proeminência dada a esses espíritos conecta o quarto livro a outros grimórios importantes do período, notavelmente o Arbatel de Magia Veterum, Arbatel da Magia dos Antigos, que também detalha os poderes e selos desses mesmos regentes planetários, e o Heptameron, seu elementa mágica, Heptameron ou elementos mágicos, atribuído a Pedro de Abano, mas frequentemente encontrado anexado ou incorporado diretamente ao quarto livro, a ponto de serem quase sinônimos em algumas edições. O Heptameron, cujo nome significa 7 dias, é talvez um dos textos mais explicitamente práticos sobre magia cerimonial planetária, organizando os rituais de evocação de acordo com os dias da semana, cada um governado por um planeta e seu anjo regente principal. Ele fornece ao magista um roteiro detalhado, dia a dia, sobre como preparar o espaço ritual, quais invocações proferir, quais nomes divinos utilizar e como conjurar os anjos e espíritos apropriados para cada dia e hora planetária, tornando a complexa arte da evocação angelical e planetária um processo aparentemente mais gerenciável e sistemático. A linguagem empregada ao longo do quarto livro, incluindo o Heptameron, é densa e característica da literatura esotérica da época, repleta de um profundo simbolismo cabalístico, utilizando a gematria, o notaricon e a temura de forma implícita ou explícita, e recorrendo a extensas invocações e conjurações em latim, muitas vezes intercaladas com nomes bárbaros, de poder e epítetos divinos em hebraico e grego. Há também numerosas referências cruzadas a textos bíblicos, especialmente aos Salmos, que eram frequentemente utilizados como fontes de poder e proteção em rituais mágicos, bem como alusões a conceitos e figuras da tradição hermética e neoplatônica. Tudo isso indica que o autor ou compilador anônimo possuía um conhecimento substancial, embora talvez não tão filosoficamente refinado quanto o de Agripa, da vasta e intrincada tapeçaria da tradição esotérica ocidental. Apesar da ausência da mão de Agripa, a obra consegue perpetuar o estilo, em certo sentido, o espírito do pensamento mágico renascentista, no qual a magia era concebida não como uma superstição vulgar ou um pacto demoníaco, embora as fronteiras fossem perigosamente tênues e frequentemente cruzadas, mas como uma ciência sacra, uma ciência sagrada e uma arte real. Nesta visão, o magista devidamente preparado, através de purificação ascética, estudo rigoroso e força de vontade treinada, poderia atuar como um intermediário consciente entre o mundo divino e o mundo terreno, compreendendo e manipulando as correntes ocultas do universo para produzir efeitos maravilhosos, alinhando sua vontade com a vontade divina ou, em interpretações mais pragmáticas, comandando espíritos menores para servir aos seus propósitos. Contudo, a natureza explícita e potencialmente perigosa do material contido no quarto livro levou a advertências tanto de críticos históricos quanto de ocultistas modernos. A prática descuidada ou ignorante das instruções ali detalhadas é frequentemente apontada como um caminho repleto de riscos, tanto do ponto de vista psicológico quanto espiritual. A evocação de espíritos, por exemplo, pode ser interpretada psicologicamente como um mergulho profundo no inconsciente, com o risco de ativar complexos não resolvidos, inflar o ego de forma desmedida ou até mesmo induzir estados de psicose ou possessão autoinduzida se não houver uma estrutura psíquica forte e um claro discernimento. Espiritualmente, o perigo reside na possibilidade de atrair entidades indesejadas ou malévolas, no uso indevido de nomes divinos sagrados, considerado blasfemo por algumas tradições religiosas, e na potencial corrupção da intenção do praticante, que pode se desviar de um caminho de autoconhecimento e serviço para uma busca egoísta por poder e controle. As estruturas simbólicas envolvidas na magia cerimonial são profundas, arquetípicas e carregadas de milênios de significado cultural e religioso, e sua manipulação exige respeito, conhecimento e uma intenção cuidadosamente examinada. Apesar desses alertas válidos, o quarto livro continua a ser uma fonte de inspiração e uma ferramenta prática para muitos ocultistas contemporâneos. Seja dentro de ordens esotéricas estruturadas, que podem fornecer um contexto de aprendizado e segurança, seja em práticas solitárias, onde a responsabilidade recai inteiramente sobre o indivíduo, seus rituais, sigilos e correspondências continuam a ser estudados, adaptados e utilizados, testemunhando sua persistente relevância no cenário mágico atual. Do ponto de vista da história das ideias esotéricas,
A compilação e disseminação do quarto livro, provavelmente ocorrida entre o final do século XVI e o século XVII, marca um momento significativo na evolução do ocultismo europeu. Representa um período em que a tradição mágica, antes talvez mais fragmentada ou transmitida oralmente e em manuscritos restritos, começava a se organizar em sistemas mais coerentes e acessíveis, pelo menos para aqueles com meios e inclinação para buscar tais textos. O quarto livro exemplifica a tendência sincrética da época, combinando elementos da cabala judaica, especialmente a prática da cabala, da astrologia helenística e árabe, da alquimia, simbólica e talvez operacionalmente, da teurgia neoplatônica e de uma forma particular de teurgia cristã, onde anjos e nomes divinos cristãos eram empregados em contextos rituais mágicos. Essa amálgama de diversas correntes esotéricas seria fundamental para o desenvolvimento posterior da magia ritual moderna. Sistemas mágicos que emergiriam séculos depois, como o da influente ordem hermética da Golden Dawn no final do século XIX, ou os escritos de figuras seminais como Eliphas Lévi na França do mesmo século, dialogam frequentemente, de forma direta ou indireta, com os temas, estruturas e até mesmo os espíritos apresentados no quarto livro e em grimórios semelhantes. Lévi, por exemplo, tentou reinterpretar muito desse material à luz de sua própria visão do magnetismo e do dogma e ritual da alta magia, enquanto a Golden Dawn incorporou e sistematizou elementos de evocação planetária e angelical que ecoam claramente as práticas descritas nesses textos mais antigos. Portanto, em conclusão, o quarto livro de Agripa permanece como uma peça paradoxal, porém inegavelmente fundamental, dentro do vasto cânone da literatura mágica ocidental. Sua falsa atribuição a Agripa, longe de diminuir seu impacto histórico, talvez tenha até contribuído para sua ampla circulação e aceitação inicial em certos círculos. Ele representa de forma vívida tanto a continuidade de uma tradição mágica que remonta à antiguidade, filtrada através das lentes do Renascimento e de seus desenvolvimentos posteriores, quanto a crescente necessidade, sentida por praticantes ao longo dos séculos, de sistematizar e operacionalizar os aspectos mais práticos da magia, especialmente os complexos e potencialmente transformadores rituais de evocação e interação com o mundo espiritual. Sua leitura e estudo, mesmo hoje, oferecem uma jornada que é simultaneamente intelectual, exigindo a decifração de símbolos arcanos e a compreensão de contextos históricos e filosóficos, e potencialmente espiritual, convidando o leitor a contemplar as forças invisíveis que, segundo essa tradição, permeiam o cosmos, e a refletir sobre a intrincada e perene relação entre o ser humano, a natureza que o cerca e a dimensão do divino ou transcendente. O quarto livro, com todos os seus mistérios, perigos e promessas, continua a desafiar e a fascinar aqueles que buscam desvendar os segredos da filosofia oculta. E se você chegou até aqui, é porque esse mergulho no mistério do quarto livro de Agripa realmente te prendeu, não é? Então já sabe, deixa o like, porque isso mostra pro YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais buscadores como você. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Aqui a gente vai cada vez mais fundo no oculto, na filosofia e nos grandes enigmas da história. Comenta aí embaixo o que você achou e se já conhecia esse livro tão enigmático. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha sua mente aberta e sua alma desperta.